Olá, canquetes e canquetos virtuais. Nesse vídeo, iremos trabalhar regra de 3 simples. A regra de 3 ela é classificada como simples quando o problema envolver apenas duas grandezas. Você lembra? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, é tudo aquilo que pode ser contado. Bora ver então aqui um exemplo. Elias comprou 3 camisetas e pagou R$ 120 pelas 3 camisetas. Quanto ele pagaria por 5 camisetas do mesmo tipo? É um problema bem simples, mas a intenção em resolver esse problema é fazer você compreender o que é uma regra de 3 simples e também verificar se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Bom, veja o seguinte, temos aqui as duas grandezas, é bom você definir as colunas com as respectivas grandezas. Temos aqui o número de camisetas, você pode contar quantas camisas você comprou. E aqui temos o preço correspondente em reais. Então, voltando ao meu problema, por 3 camisetas, o valor pago foi R$ 120. Então, coloca aqui, ó. Primeira parte do problema, 3 camisetas, o valor pago em reais foi 120. O que pergunta-se? Quanto eu pagaria por 5 camisetas do mesmo tipo? Então, aqui eu tenho, na grandeza, número de camisetas, 5, e eu quero saber qual o valor que eu vou pagar. Você concorda comigo? E se eu vou comprar mais camisetas, eu vou pagar um preço maior? Então, as duas grandezas aumentam. Porém, se eu diminuir o número de camisetas que eu vou comprar, claro que vou pagar um preço menor. Então, as duas grandezas diminuem. Ou elas duas aumentam proporcionalmente, ou as duas diminuem proporcionalmente. Quer dizer, então, que são grandezas diretamente proporcionais. Neste caso, a grandeza que possui a variável vai formar uma fração, 120 sobre x, na ordem que aparecem. Como essa grandeza é diretamente proporcional a essa grandeza aqui, na ordem em que aparecem, vou colocar em forma de fração do outro lado da igualdade. Ficaria o que então? 3 sobre 5. Teorema fundamental da proporção. Faz o meio pelos extremos. 3 que multiplica x corresponde a 3x. 5 que multiplica 120 corresponderá a 600. Você sabe que esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 600 dividido por 3. Isso porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. 600 por 3, x vai ser igual a 200. Quer dizer, então, que por 5 camisetas, o meu amigo Elias pagaria R$ 200. Bom, eu disse no começo da questão que era um problema que você poderia fazer muito mais rapidamente. Vamos ver como é que seria essa conta de modo mais rápido. R$ 120 por 3 camisetas. Então, por cada camiseta, já que são todas do mesmo tipo, eu pagaria R$ 40. Então, por 5 camisetas, 5 vezes 40, R$ 200. Mas como eu já havia falado anteriormente, a ideia aqui era você compreender o que era uma regra de 3 simples e também treinar a comparação se as grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Vejamos agora um outro exemplo. Nesse exemplo, vamos então ver o que é dado nessa questão. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 480 km por hora? Você percebeu aí quantas grandezas? 2, exatamente. O tempo dado em horas e a velocidade em quilômetros por hora. Então, são 2 grandezas. Então, é regra de 3 simples. Então, temos aqui a coluna onde eu vou colocar as informações sobre a velocidade e a coluna sobre o tempo. Se você observar, já que eu quero saber qual seria o tempo, então a grandeza que possui o valor desconhecido, que possui a variável, vai ser a grandeza tempo. Vamos então reler a questão para poder colocar aqui os dados. Vejamos só então. A velocidade do trem é de 400 km por hora.
Isso na primeira parte do problema. Então, a velocidade é 400 km por hora. Com essa velocidade, ele vai fazer o percurso em quanto tempo? Em 3 horas. Então, aqui, encerrada a primeira sessão de informações. Vamos para a segunda parte. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso? Opa, em quanto tempo? Ali a grandeza que possui a variável. Grandeza tempo, medida em horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de quanto? De 480 km por hora. Para você analisar se duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, você não vai ter que se prender aos dados numéricos da questão. Independente do que está aqui numericamente, você consegue analisar se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Vejamos o seguinte. Se a velocidade do trem aumenta, claro que o tempo gasto diminui. Ou ainda, se a velocidade do trem diminui, ele vai mais lento, ele vai gastar mais tempo. Perceberam que uma aumenta, a outra diminui, a outra diminui, a outra vai aumentar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos então fazer de que modo? Tu vai sempre repetir a grandeza que possui a variável. Está aqui. Na ordem que aparecia, 3 em cima, x embaixo, 3 em cima, x embaixo. Igual. Já que elas são inversamente proporcionais, essa grandeza aqui vai montar uma fração. Porém, tu vai inverter a ordem dos elementos. O 480 vai para cima e o 400 vai para baixo. Ficou o que então? 480, isso aqui dividido por 400. Tu vais ter aqui a opção de fazer o seguinte, ó, simplificar aqui por 10. 480 por 10 dá 48. 400 por 10 vai dar igual a 40. Dá para simplificar mais? Dá sim, olha só. 48 e 40, ambos são divisíveis por 4. 48 por 4 vai dar igual a 12. 40 por 4 vai dar igual a 10. Bom, 12 que multiplica x vai dar igual a 12x. Claro que você poderia simplificar mais, fique à vontade. E o 10 vai multiplicar o 3. 12x igual a 30. Bom, vamos ter o que agora? Esse 12 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 12. O resultado dessa divisão vai ser 2,5. Lembrando que o x está na grandeza tempo, que é medida em horas. Então, seriam 2,5 horas. Pode ser que numa prova objetiva tenha a opção de 2 horas e meia. Se não aparecer 2 horas e meia, vai aparecer o quê? 2 horas e 30 minutos. No nosso próximo vídeo, vamos continuar a conversar sobre matemática. Aguardo vocês, bons estudos e até lá!